Listo, buenas tardes. Vamos terminando de dar ingreso a las personas que van llegando, que van entrando, para que por favor se vayan sentando. Y sé que ya la mayoría lo hizo, pero nuevamente vamos a tomarnos unos segundos para abrir las cámaras de los celulares para poder escanear ese código QR que está aquí. A ver, no la cámara de fotográfica, sino la del celular, ¿ok? A ver, ahí ya lo están haciendo. ¿En esa mesa ya lo hicieron? Sí, allá atrás. Abrirla también, muy bien, me encanta que asientan para yo poder saber si sí. Por aquí ya también yo vi, también lo están haciendo. En la cuarta fila hay también otra gente que lo está haciendo también. Por allá atrás, muy bien, me alegro, gracias por el empeño en hacerme saber que sí están abriendo. Fue todo un tema la importancia de esta encuesta, cómo me lo explicaron, porque gracias a esta encuesta la Andy puede cada vez mejorar más estos eventos para ustedes. Entonces, lo que sea que quieran comentar, es ahí el espacio para hacerlo. ¿Listo? No siendo más, le damos la bienvenida a la jornada de la tarde en esta 7ª edición del Marketplace Social de la Andy y de la Fundación Andy. Estamos celebrando 10 años de la estrategia de competitividad inclusiva, una celebración de la que queremos hacer parte todos y que hagan parte ustedes también. Y para eso les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en X, @Andy_Colombia, en Instagram, @AndyColombiaOficial, y se pueden unir pues a la conversación y a poder publicar todo usando el numeral Marketplace Social Andy. Vamos a empezar la tarde dándole paso a uno de los espacios denominados InLab. Este es un formato que busca incluir y trascender el análisis de los desafíos sociales para ir al diseño de soluciones innovadoras, realistas y soluciones sobre todo medibles. Así que vamos a darles la bienvenida a todos a unas conversaciones que van a empezar a tomar lugar aquí, y este primer InLab de la tarde se titula Voluntariado corporativo como mecanismo de reconocimiento de la diversidad, los desafíos de la equidad y los retos de la inclusión. Y para abordar este tema le vamos a dar la bienvenida de manera virtual a María Inés Andreotti Pereira Lara, de Parceriros Voluntarios, que se va a conectar a esta hora de manera virtual con nosotros. Vamos a probar la señal. ¿Nos escuchas bien? Escuto perfeitamente. Listo, el escenario es tuyo, acá estamos escuchándote. Ok, que bom. Posso iniciar, então? Bom, muito bem, eu queria me apresentar primeiramente. Eu sou Maria Inês, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, os olhos esverdeados, uso um óculos sem aros, tenho pequenas mechas claras no meu cabelo, estou vestida com uma roupa cinza de gola alta e começo me apresentando porque, para falar de diversidade, inclusão e equidade, a gente precisa considerar todas as pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo, né? Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui no Marketplace Social, que foi organizado pela Fundação Andy. Agradeço essa oportunidade de compartilhar as histórias da minha organização na promoção da diversidade, da equidade e da inclusão. Queria estar pessoalmente no estado, eu moro no Rio Grande do Sul, no Brasil. O meu estado foi afetado de uma forma severa com enchentes no mês de maio, então o meu município onde eu resido não tem aeroporto, e aí tentamos organizar a minha ida, mas ficou praticamente impossível pelas datas e pelos horários, né? Então, me propus a fazer essa apresentação de uma forma virtual para contribuir num tema tão importante, né? Vou então cruzar esses assuntos, que é o voluntariado corporativo, com a promoção da diversidade, da equidade e da inclusão. E quero começar contando que a organização Parceiros Voluntários, ela tem um bom tempo de trabalho no Brasil, já fizemos também alguns trabalhos internacionais, mas nós sempre buscamos trabalhar com o fortalecimento das comunidades, mobilizando pessoas, mobilizando escolas, mobilizando empresas, mobilizando organizações sociais, mobilizando os próprios governos, porque nunca entendemos que uma transformação social
vencermos os desafios sociais, como a desigualdade, como as questões dos preconceitos, como os grupos minorizados, não é possível fazer de uma forma isolada. Então, a gente precisa sempre estar envolvendo grupos para poder dar conta dessa atividade. A Parceiros Voluntários, ela começou com o voluntariado, né? E eu acho que essa é a primeira questão que eu preciso trazer, porque quando a gente fala em voluntariado, nós pensamos sempre como uma ferramenta ou como um programa estratégico, especialmente quando falamos de empresas. E a gente precisa lembrar que o voluntariado, antes de tudo, precisa ser uma cultura. Se não desenvolvermos uma cultura de voluntariado, não será possível ter sucesso nas transformações sociais. Tem até uma frasezinha que o Peter Drucker fala, né? Ele diz que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Quer dizer que, se a cultura não estiver alinhada com o voluntariado, não haverá estratégia que poderá ser implementada, porque não haverá adesão e o engajamento das pessoas. E a nossa organização, ela começou com essa história de voluntariado e muito rapidamente nós entendemos que não era possível trabalhar somente fazendo a divulgação do voluntariado. Então, nós fomos trabalhar com todo o ecossistema social. E aí, nesses 27 anos, a gente foi abrindo novos espaços, ampliando a nossa atuação e mudando, a partir desta nossa atuação, muitas camadas da sociedade. Então, antes, uma organização que fazia o match entre voluntários e organizações da sociedade civil, estivessem esses voluntários em empresas, escolas ou na comunidade, com uma organização da sociedade civil, nós passamos a desenvolver vários outras ferramentas, outros trabalhos. Nós passamos a desenvolver tecnologias sociais. O nosso país é um país continental, é um país imenso, é um país que tem muitas questões para serem trabalhadas. E se você tem uma ferramenta que não se adapta a diferentes regiões, você não consegue alavancar com velocidade as mudanças necessárias. Nós trabalhamos com soluções personalizadas, porque também entendemos que, a partir de uma escuta verdadeira, uma escuta ativa, uma escuta profunda, nós precisamos personalizar todos os projetos para atender os parceiros. Nós trabalhamos com assessoramento, com capacitação e sensibilização de pessoas e organizações e preparamos e organizamos projetos sociais, além de realizar pesquisa, porque sem informações e sem dados concretos, ninguém consegue fazer transformação social. A gente tem uma visão, como seres humanos, sempre mais negativa das coisas que ocorrem nos nossos municípios, no nosso estado, no nosso país. E a gente precisa entender realmente aonde nós precisamos atuar. Então, a pesquisa, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ação social e de qualquer programa de voluntariado que tenha como meta promover a inclusão, a equidade. Então, a Parceiros, ela, de alguma forma, ela se sustenta em três pilares de atuação, né? A gente tem um pilar que é de inspiração, então nós entendemos que não é somente a Parceiros Voluntários que vai fazer sozinha os resultados que precisam ser feitos, os impactos que precisam ser gerados. Então, a gente procura inspirar pessoas a exercer a sua cidadania e a descobrir a vocação para o empreendedorismo social. Então, nós começamos com um conceito de responsabilidade social individual, que onde o sujeito está, ele é capaz de olhar para a abundância do seu local e é capaz também de promover essa transformação. Então, nós buscamos sempre fazer esse processo de inspiração. Nós procuramos apoiar aquelas pessoas que estão já fazendo a sua ação para maximizar o seu resultado. E buscamos sempre fazer a articulação. A gente há muito tempo não se enxerga como uma organização isolada. Nós trabalhamos sempre com o conceito de ecossistema social. Então, isso para nós é bastante importante, né? Como é que nós fazemos isso, né? Porque, puxa, é muito legal falar que a gente dá resultado, a gente transforma a sociedade, nós fazemos uma rede. Nós desenvolvemos um método que tem passos que, para todas as ações que são realizadas, nós vamos desenvolver sempre da mesma forma. Então,
nós sempre começamos com a escuta do nosso cliente, né? Nós sempre vamos parar e poder entender. E isso, dentro do setor social, é muito importante, porque as pessoas muitas vezes desconhecem em profundidade o que, que é o seu problema. Às vezes elas conhecem os seus sintomas, elas sabem que elas estão sem alimento, mas a falta do alimento é o problema ou isso tem outras camadas que precisam ser apreciadas, entendidas, examinadas? O problema é você ter febre ou o problema é o que causa a sua febre? Então, a escuta, ela é um ponto primordial em qualquer ação que você queira desenvolver dentro da sua comunidade. Depois que nós escutamos, nós vamos ver se nós entendemos realmente aquilo que está sendo posto como um desafio. Então, a gente interpreta e entende que necessidades são essas. A partir disso, nós articulamos e executamos soluções para toda a comunidade. Quando eu digo para toda a comunidade, significa que jamais nós vamos tirar, em qualquer programa de voluntariado, em qualquer ação social que seja realizada, o protagonismo do usuário, do beneficiário, porque é ele que sabe realmente os caminhos que podem ser percorridos dentro da sua vulnerabilidade. É ele que entende os impactos e as questões que dão certo ou não dão certo. Então, essa articulação e essa execução de soluções para toda a comunidade significa que todo mundo vai dar um pedacinho para construir essa solução. Nós entregamos ela, então, depois, buscando que sejam sempre soluções sustentáveis e assertivas, né, para as necessidades que foram propostas, e depois procuramos fazer a divulgação disso, né, porque nós entendemos que se você tem uma boa prática, você precisa compartilhar essa boa prática, porque outras pessoas podem estar passando pelo processo, e se você já tem um amadurecimento, você já tem lições aprendidas, é mais do que necessário fazer esse compartilhamento, né? Então, o nosso impacto, os nossos programas, eles sempre vão estar vinculados com a promoção da educação para a cidadania, do voluntariado corporativo e da inclusão social. E aí a Parceiros, ela tem números muito interessantes, né? A gente já trabalhou com mais de 3.400 instituições educativas, já estivemos em mais de 40 países, já assessoramos mais de 2.700 empresas, já temos mais de 30 mil lideranças sociais capacitadas em cursos de formação de longa duração, muitas escolas também mobilizadas, né? A gente tem 3.400 escolas mobilizadas, e isso tudo faz com que a gente tenha um entendimento bastante importante de como desenvolver a ação social. E a ideia aqui era a gente falar um pouco sobre o voluntariado corporativo, e eu queria trazer um contexto do Brasil, né, porque o Brasil é muito rico na tradição do voluntariado, né? A gente tem milhões de brasileiros que dedicam seu tempo a diferentes causas. Eu vou usar o exemplo mesmo das enchentes que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, que em menos de 24 horas já tínhamos 15 mil pessoas inscritas no município de Porto Alegre para fazer ação voluntária. Tudo que se mobilizou no nosso estado, e a gente ficou numa situação, alguns municípios ficaram quase 100% embaixo d'água, nós tivemos muitas demandas para serem atendidas. Mas esse espírito voluntário, ele faz parte da cultura do brasileiro. Ele é bem importante. Eu trago até um dado aqui de 2019, e trago de 2019 porque nós sabemos que a partir da pandemia do Covid-19 e a partir de alguns eventos que são mais catastróficos, é natural que a gente tenha um volume maior de voluntários. Mas lá em 2019, a gente já tem um mapeamento de mais de 7 milhões de brasileiros que já realizam trabalho voluntário, sendo 57% mulheres e 40% têm idade entre 50 e 64 anos. Então, são pessoas maduras que buscam a atividade voluntária. E aí vem um desafio da gente envolver a juventude também nas ações de voluntariado. Apesar desses números incríveis, ainda temos muitos desafios de profissionalização. O voluntariado, muitas vezes, ele é visto pelas pessoas de uma forma casuística, de uma forma voluntariosa, ou seja, eu não faço aquele processo de escuta e eu quero levar uma solução que eu acredito que faz bem para o outro.
Então, isso é um desafio imenso para criar um impacto social duradouro, que essas ações possam ser mais pertinentes às problemáticas que estão sendo visualizadas. O voluntariado ele tem muitos benefícios também, né? Então, eu quero primeiro trazer a respeito do voluntariado corporativo a importância da integração nas políticas internas, né? Ele fortalece a cultura organizacional. Vou repetir a frase do Peter Drucker: a cultura come a estratégia no café da manhã. Se isso acontece, se você tem um elemento que pode fortalecer a tua cultura organizacional, refletindo e promovendo os valores da tua empresa, por que não adotá-la? Por que não colocar ela junto das outras ações de ESG, as ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os grupos de afinidade? Por que não colocar ao lado de todas essas ações que sabemos que dentro do escopo da responsabilidade social corporativa, as empresas fazem de uma forma legal, mas também de uma forma espontânea e voluntária, porque para ser responsabilidade social é necessário que seja além do que a lei me pede. Então, a integração nas políticas internas do voluntariado favorece o fortalecimento da cultura organizacional. E a gente já tem pesquisas nesse sentido que mostram que um colaborador que participa do programa de voluntariado tem pelo menos 5 pontos percentuais a mais de fidelidade à missão da sua empresa e aos valores da sua empresa. O voluntariado, ele também é uma ferramenta tem esses benefícios, né? Pelo engajamento e motivação dos colaboradores, né? Participar de ações de voluntariado ajuda a aumentar o senso de pertencimento e motivação de um voluntário que ele não tenha se agradado de sua empresa estar envolvido num programa de voluntariado. E, por fim, também o fortalecimento da imagem corporativa, né? Empresas que promovem o voluntariado, elas são vistas como socialmente responsáveis e que podem, né, o que pode melhorar a sua reputação e atrair mais ainda talentos para a organização, porque aí tu tens dois aspectos. Tem o aspecto de que você melhora seus resultados empresariais e você se torna também uma empresa que é uma empresa que as pessoas gostariam de estar, né? Que é um bom lugar para se trabalhar. Quando a gente pensa também no voluntariado como uma ferramenta para a diversidade e inclusão, a gente vai promover essa inclusão, é essencial garantir que as ações de voluntariado sejam inclusivas e que respeitem todas as formas de diversidade, de gênero, raça, orientação sexual e deficiência. E às vezes a gente falha, porque as empresas muitas vezes falham internamente ao abordar esses assuntos. A gente tem uma escala que vai desde a inconsciência até o protagonismo das ações. Para você chegar no protagonismo e a sua ação promover a inclusão, você precisa ter letramento no tema, você precisa olhar para o que você faz internamente. Então, isso é extremamente significativo. E aqui eu trago um exemplo inspirador da nossa organização. Nós desenvolvemos uma matriz de maturidade na gestão de organizações da sociedade civil. Então, a gente ajuda as organizações sociais e nós fazemos uma conexão com os programas de voluntariado para melhorar a gestão das OSCs, mas a gente indica para essas organizações, dentro de 5 dimensões, o que ela precisa melhorar. E o mais interessante é que nós incluímos nessa matriz o relacionamento com os usuários e beneficiários, então, a gente está sempre fazendo a divulgação da política pública local para atender, por exemplo, crianças e adolescentes, idosos e tudo mais, e fazemos também outras dimensões. Quando a gente fala em direitos humanos, o voluntariado ele é uma plataforma para desenvolver e promover os direitos humanos. Nós também temos a nossa formação de organizações da sociedade civil que acabam sendo fortalecidas no processo de transparência e prestação de contas e sustentabilidade. É importante, já falei, que o voluntariado ele trabalhe o impacto, né, que ele está fazendo para transformar,
E aqui eu tenho um outro exemplo também que a Parceiros Voluntários desenvolveu. Nós criamos uma ferramenta, fizemos uma pesquisa com uma empresa que ela tem unidades em toda a América do Sul e no Brasil, e nós fomos identificar se realmente o voluntariado ele era desenvolvedor de competências que interessam às empresas desenvolverem seus colaboradores. E a gente teve um resultado bastante interessante, identificando as principais competências que o voluntariado desenvolve. E aí, nessa medição de impacto, isso facilita a empresa escolher projetos que estejam alinhados, ou seja, alinhados às demandas sociais, alinhados aos impactos que queremos gerar, alinhado ao desenvolvimento de competências e alinhado a propósito da empresa. Então, é um processo bastante interessante. E aí eu queria trazer aqui algumas reflexões para a gente, né? Por que se voluntariado corporativo é tão importante, tem tanto benefício, por que eles fracassam? Então, eu trago alguns elementos para a gente refletir. O primeiro deles, se o programa de voluntariado utiliza método antigo que reforçam preconceitos, ou seja, preconceitos de que aquele é pobre e ele não tem condição de escolher nem o que comer, nem o que vestir. Estou reforçando um preconceito, estou fazendo uma ação, por exemplo, de doação, simplesmente arrecadando as coisas que tem no meu armário e levando para essa pessoa. Então, eles vão falhar severamente em promover a inclusão. Se o programa não tem apoio adequado da gerência e as atividades não têm significado, os funcionários vão ficar desmotivados. Eles não vão querer participar, porque ninguém quer participar de uma ação que não tem valor dentro da empresa, porque a própria gerência não a reconhece, e se a ação ela não é uma ação de significado, ou seja, eu enxergo aonde a transformação está ocorrendo. Se o programa de voluntariado parece ser apenas para melhorar a imagem da empresa, então os voluntários vão perder o compromisso, porque eles vão achar que eles estão só fazendo uma propaganda, um marketing lá para a empresa. Se as empresas não planejam estrategicamente seus programas, eles vão ser ineficazes, porque nós não sabemos que impactos queremos gerar. E só saberemos o impacto que queremos e podemos gerar se conhecermos o nosso território com profundidade. Se os programas não fortalecem a relação entre os voluntários e os beneficiários, então eles não vão desenvolver as competências desejadas. O que eu coloquei no exemplo anterior, é necessário sair da sua empresa e ir ao território para que realmente o desenvolvimento dessas competências ocorram, né? Então, para fortalecer as relações entre empresas, grupos de interesse através do voluntariado corporativo, tem vários estudos que mostram que o aumento da satisfação e o compromisso dos empregados gera um maior compromisso afetivo das pessoas com a empresa, que promover uma cultura humanista e olhar para a pressão que os stakeholders da tua organização têm, impulsionam o sucesso do teu voluntariado. Melhorar a imagem, a familiaridade com os programas de voluntariado melhora a imagem e a responsabilidade social das empresas. Desenvolve, fortalecimento dos vínculos internos e externos através do programa de voluntariado, independente da frequência, da intensidade dos contatos, pode ser uma ação bem feita anual, vai desenvolver o capital social da tua comunidade. E também a integração da estratégia com as estratégias de responsabilidade social corporativa, né? Empresas bem avaliadas, elas vinculam o voluntariado à estratégia de responsabilidade social corporativa. Faz ser parte da sua ação. Não fica algo que fica secundário na visão de todos os colaboradores. Desculpa se me estendi um pouco, mas eu queria fazer esse ciclo completo para mostrar para vocês que quando se fala de voluntariado corporativo, não se fala apenas da ação que eu vou fazer na minha empresa. A gente fala de toda uma visão de um ecossistema social com uma responsabilidade muito grande
para construir a justiça social que todos queremos e a cidade que queremos viver. Então, acho que isso é o recado que eu trago para vocês dessa experiência. Me coloco à disposição, aqui tem os nossos contatos, né, da Parceiros Voluntários, tem os números de telefone, e eu vou deixar depois, então, o meu e-mail, se alguém quiser compartilhar alguma história, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Muchas gracias, María Inés, por tu intervención y por la valiosa reflexión que nos brindas. Vamos a continuar ahora